Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre as barreiras da mente na evolução. Começou isso com um monge Evagrio Póntico, no ano 375 depois de Cristo. Ele foi para o deserto do Egito, para o monastério, e ali ele localizou, tanto entre a congregação como entre as pessoas da comunidade, o que ele classificou como... Opa, desculpe. Ah, a luzinha não está... Ah, é a outra. É essa. As 8 doenças da alma. Interessante esse termo doenças, porque doenças já dá a ideia de que é algo que não é permanente, né? É algo que se instalou de uma maneira temporária, seja qual for, né? Talvez precisemos de mais de uma vida, mas enfim, é temporária, né? E aí ele coloca essas doenças como luxúria, inveja, ira, gula, avareza, soberba, assídia e tristitia, que nós conhecemos bastante, essas doenças, porque as pessoas que nós conhecemos têm essas coisas. Nós não temos, mas as pessoas têm essas coisas. Aí, mais tarde, o Papa Gregório o Grande, 200 anos depois, troca para tentações, o que já modifica um pouco a ideia de doenças, né? Embora sejam realmente tentações, ou seja, sejam algo que nós somos levados compulsivamente, mas depois ele define como pecados. Os famosos 7 pecados capitais. Pecado, dentro da doutrina católica, é tudo aquilo que leva... É uma ação que vai me levar, provavelmente, a uma outra ação de desarmonia. Então, é uma desarmonia que me leva a outra desarmonia, né? E é interessante que vocês podem ver que eram 8 doenças, e ele transforma em 7, porque ele une assídia e tristitia e insere como preguiça. Assídia e tristitia estavam ligados à depressão, a preguiça não necessariamente, mas de qualquer forma foi bem colocado o processo dentro da compreensão, né, que ele pôde ter. Então nós ficamos com os nossos 7 pecados bem conhecidos. Nós só vamos falar de alguns, porque senão ficaria muito longo. Por exemplo, a inveja. Eu escolhi aqueles que a gente realmente não tem nada a ver com isso, entende? Então, por exemplo, a plantinha dela está um pouco maior que a dela ali. Ela já não gostou muito daquilo, né? Não achou tão interessante a mesma plantinha, né? Então, envidia, a inveja vem de invídia, tristeza pela felicidade do outro. É interessante, né? Nós temos uns sentimentos muito esquisitos, assim, muito pirados, né? Ficarmos tristes porque o outro está feliz. Mas nós temos essas coisas, né? O outro tem o que eu não tenho, né? Nós vamos encontrar isso na história com o Salieri, que praticamente matou Mozart, quem conhece essa história, né? Por inveja. O Caim e o Abel era pastor e o Caim agricultor. Nas horas das oferendas, no momento das oferendas a Deus, ele botou uns legumes e o outro botou um terneirinho lá, uma ovelhinha. E aí Deus olhou, porque imagina, uma ovelhinha, e o outro morreu de inveja e matou, né? Aqui nós temos Israel e José. Ele era o 9º filho, né, dos irmãos, e o pai deu para ele uma túnica de 7 cores. Uma túnica de 7 cores deve ser mais ou menos semelhante atualmente a um Porsche, alguma coisa assim na época, né? E os irmãos morreram de inveja e venderam ele como escravo. Nós éramos muito queridos, né? E aí sujaram de sangue a túnica dele e disseram que um animal comeu. Nós éramos bem legais na época, né? Na Grécia, nós tínhamos o chamado ostracon. Ostracon eram cacos de cerâmicas em que nós podíamos escrever, nós aproveitávamos para riscar essa cerâmica, e existia um mecanismo assim, na frente do palácio do governo, né, principalmente em Atenas, tinham urnas, e tu escrevia na urna o nome de uma pessoa que tu achava que não era digna de viver em Atenas, ou não era digna de viver na Grécia. Depois de em determinados períodos, eles votavam e aquelas pessoas... Então, tinha que ser. Eu acho que se nós tivéssemos as urnas agora, elas seriam um pouco grandinhas, assim, né? Mas a pessoa, então, era obrigada a deixar a Grécia, Atenas, por 10 anos. Não era uma desonra,
tu entrar no processo da votação do Ostracon. Não era, mas se tu não saísse em 15 dias, era pena de morte. Então era decidido o troço, né? E caía no quê? Caía no chamado ostracismo, muito conhecido para nós, né? Ficava 10 anos sem poder fazer nada lá. E aí entrou para a história, olha o nome como ele entrou para a história, Aristides o Justo. Aristides era um cara super legal, estava sempre tentando dar uma força para todo mundo, ser legal com todo mundo, ajudar todo mundo, né? E um dia disseram para ele: olha, Aristides, eu ouvi dizer que estão botando o teu nome lá no Ostracon. Ele disse: meu nome, né? Aí ele foi por lá, ficou por lá, e aí tinha um senhor lá que chegou, começou a escrever, ele chegou, olhou, Aristides, ele disse: tu conhece esse? Ele disse: não, não conheço. Mas o que ele fez? E ele respondeu assim: ele não fez nada de errado, mas sempre dizem que ele é maravilhoso e só faz coisas nobres. E isso me irrita muito. Como a gente é pirado, né? Como a gente é, né? Não nós, os outros, né? Que essas palestras estão assistindo para tentar passar para os outros, né? No islamismo, Maomé coloca que a inveja destrói as boas ações como o fogo destrói a madeira seca. E ele usa uma palavra que eu acho muito legal, a mashallah, é a vontade de Deus, né, que a gente pode aplicar bastante. Existem os amuletos para afastar mal olhado, olho azul, né, figa, ferradura, sal grosso, né, que nós que estamos sempre lendo e relendo o Livro dos Espíritos, né, a gente lê uma vez em cada encarnação, né, quando dá tempo, porque às vezes não deu, né, mas nós já estamos na questão 12, é um pouco mais que isso, né. Mas a gente já viu o Kardec nos colocar ali que amuleto não tem valor nenhum. O que tem valor é a crença da pessoa. Se a pessoa crê naquilo, aquilo passa a ter um valor. Se não, não tem valor. Mas eu trouxe um amuleto que tem valor. Amuleto para atrair o mal olhado. Posta no Face que é feliz. Está naquela separo, não separo, bota uma foto na viagem linda, está separado, um mês depois, assim. Então, inveja vem de invidere, né, que é não ver a si mesmo, né? E o Dante Alighieri, aquele famoso poeta, escritor, tem aquele livro A Divina Comédia, que ele diz que um espírito vem buscar ele para conhecer o inferno, o purgatório e o céu. É lindíssimo o poema, é um poema totalmente simbólico, belíssimo, muitas partes são mais ou menos semelhantes a alguns trechos de André Luiz, mas outras bem simbólicas, é simbolismo mesmo. E aí ele coloca cada um numa parte. E como a inveja, né, o invidere, a ausência de conhecer a si mesmo, ele coloca os invejosos no purgatório com os olhos costurados com arame. A imagem é horrível, né? Mas é aquela pessoa que não quer ver, né? não quer se enxergar. Então, fica assim. Né? Por que a inveja é amarga? Por que ela me irrita, como dizia ali? Né? Porque mostra que aquela riqueza, beleza, inteligência é maior do que a minha. Mostra o espaço vazio em minhas conquistas. Me faz pensar em meus fracassos. E aí surge a rebeldia, porque por que a plantinha da outra estava maior que a minha? Porque a outra regava diariamente. Mas isso dá um trabalhão, né? Então, a rebeldia ante o convite da vida para crescer. Então, perturba a minha zona de conforto e acomodação. Então, em vez de eu ter que fazer aquilo todo dia, já que o outro faz, é melhor eu destruir o outro, que deu, tá tranquilo, a minha plantinha é a melhor que tem, acabou o problema. Né? Inveja como projeção, né? Tanto o invejoso como o invejado. Porque existe uma coisa bem curiosa que vocês vão poder analisar, todos nós aqui. Nós jamais invejamos, mas seguidamente somos invejados. Curioso isso, né? Isso é uma coisa muito curiosa, assim, né? Mas tanto para o que invejam, quando nós invejamos, ou quando nós sentimos que estamos sendo invejados, né? Nós nos fixamos em algo transitório que não pertence à nossa experiência. Ah, aquela criatura está me invejando, está enlouquecido, que saco. Pena para ela.
né? Eu vou tentar seguir o meu caminho, em paz, em harmonia, né? Se ela está assim, né? Nós estamos em etapas de crescimento normais, né? Impede de ser feliz porque a felicidade torna-se dependente do outro. Tanto que fica sentindo que está sendo invejado, como aquele que está invejando. Deixa o outro. Né? Deixa o outro seguir o seu caminho. Nós estamos numa escola linda, né? Mas dentro dos processos naturais de crescimento. É como uma criança, né? Nós nascemos e fazemos, né, as nossas fezes, xixi pelas pernas, corre aquilo, né? Vaza a fralda e tem que limpar, a gente começa a crescer e começa a gatinhar, mexer nas coisas, quebra vaso, risca a parede, e aí depois começa a crescer, vai para a escolinha, bate no coleguinha, ou apanha do coleguinha, aí depois se torna pré-adolescente, adolescente, aí começa a ficar rebelde com a vida, aí se torna jovem. São os processos, e a humanidade nos encontramos assim. Nós temos espíritos que ainda estão fazendo as bobagens nas pernas. Nós temos espíritos que ainda estão batendo no ouro, nós temos espíritos que estão riscando, destruindo. É o processo. Maduros, nós temos menos, né? Menos. Mas fazem parte do processo. E aquilo que nós brincávamos uma vez aqui, quem se lembra de uma palestra, nós contamos sobre uma filha, minha filha. A minha filha, ela não... Eu tive uma filha, há uns anos atrás, que não falava nem andava, né? Eu acho que vocês aqui conhecem isso, né? E eu não era assim desesperado, minha filha não fala, não anda, né? Sabe? Meu Deus, por que isso? Não, claro, como vocês são espíritas, né? Vocês já devem estar com aquele coração grandioso, pensando assim, o que ele não fez na vida passada para ter uma filha que não fala e não anda, né? Mas é que ela tinha 6 meses de idade. E com 6 meses de idade, peguei vocês, né? Com 6 meses de idade, não fala e não anda. Hoje ele é formado em 2 faculdades, trabalha, já vai fazer 30 anos. Quer dizer, eu nem era nascido quando ela nasceu, né? Mas então esse é o processo, né? Nós não nos desesperamos porque a criança ainda não caminha. Então por que nós vamos nos desesperar porque o esposo ainda não está caminhando os passos nossos, o filho ainda não está caminhando naquele... Cada um tem seu ritmo. E se ele ainda está naquela de bobo, não sei o quê, ele ainda está... Deixa, né? Cada um está no seu ritmo, vamos todo mundo ser feliz, tentar fazer o melhor processo, mas não vou fugir do meu rumo, do meu equilíbrio, da minha nobreza espiritual que eu busco conquistar, da minha paz com Jesus. Né? Nós gostamos muito, nós temos uma necessidade imensa do que a gente chama Clube do Bolinha, né? Que é onde nós nos autopromovemos. Né? Então aquela coisa assim, eu sou... Né? A pessoa chega aqui para assistir a palestra, queria um lugar melhor porque eu sou o presidente do clube de bocha da praia de Siriri. Isso deve ser uma coisa muito importante, né? E esse aqui é o nosso vice-presidente, esse aqui é o nosso palestrante, faz palestras por todo o Brasil sobre técnicas de jogar. E a gente entra nesses clubes do Bolinha, e o clube do Bolinha que aplaude o próprio clube do Bolinha, a gente se acha grandioso, eu sou diretor do passe da sociedade. Né? É a gente mesmo que cria toda essa história, só que daí depois sofre essa história. Porque o clube do Bolinha cobra que tu seja como o clube do Bolinha. E tu fica preso ao clube do Bolinha. Por que ele já é diretor, eu não sou diretor? Clube do Bolinha. Né? Coisa extremamente nossa, uma invençãozinha nossa, passageira, por carência e por imaturidade nossa ainda. Né? Nos Estados Unidos teve uma pesquisa muito interessante. Essa pesquisa foi replicada nos Estados Unidos, foi replicada com valores, foi replicada na Europa também, na Europa. E a questão sempre é assim, não importa quanto eu ganhe, importa que eu ganhe mais de quem está ao meu redor. Olha como a gente é pirado, né? Então nós não estamos nem um pouquinho preocupados com o iate que o cara comprou, o jatinho que ele mandou reformar, porque isso aí é outro clube do Bolinha, né? Mas o carro do vizinho, que prepotente, né? Ou então... O vizinho está me invejando, né? Eu vi que ele estava, se tu viu, porque tu saiu olhando para ele assim, né? Claro, né? A gente fica naquele clube do Bolinha dos vizinhos, clube do Bolinha da casa espírita, clube da gente, e sofre com aquilo. Né? E mais, cobra normose, tu tem que ser igual ao clube do Bolinha. Né? Eu sou motoqueiro há anos, né? Eu ganhei a minha primeira lambreta em 1969, do meu pai.
Eu não era nascido, pessoal, essas coisas, tudo que eu conto é da vida anterior, né? E aí sempre fui motoqueiro, né? E aí teve uma época que eu tinha aquelas Harley grandes, assim, pá, né? Aí para te ter uma Harley, você já deve ter notado, tem que ter a calcinha de couro, a jaquetinha de couro, os adesivinhos costuradinhos. Ah, não, porque senão como é que tu vai andar com os Harley, né? E aí uma vez eu estava todo decorinho, e aí eu disse, tu comprou canivetinho? Eu disse, canivetinho? Canivetinho, tem que ter o canivetinho. Eu disse, mas que eu vou fazer com canivetinho? Ah, não, Harley tem canivetinho. Ah, larguei, né? Eu já passei por vários outros tipos de moto, mas cada um, se tu é esportivo, tu tem que ter corcundinha, se tu é não sei o quê, né? Se tu é ciclista, tu tem que ter toda aquela camisetinha, calcinha, né? Tu tem que te fantasiar de acordo com o clube do Bolinha que tu vai querendo, senão o clube do Bolinha começa a te olhar, né, meio estranho. Tem que querer o que os outros te valorizam. Se for original, já vai ficar meio solitário. Estranho esse cara aí de Harley, de calça jeans, de camiseta, né? Aristóteles nos dizia assim, as pessoas normais falam de coisas. A grandeza desses gregos é assim, sempre apaixonante. As pessoas inteligentes falam de ideias, que é o nosso caso aqui, né? Mas daí vocês falam para o pessoal lá fora que as pessoas medíocres falam de pessoas. Que coisa, né? Graças a Deus que nós jamais falamos mal de alguém. Espírito, então, a gente já falou isso aqui numa outra palestra, jamais fala mal de alguém. A gente o mais pode fazer é pedir para rezar. Olha, fulano, nós temos que rezar pela Beltrana, porque chega a pingar o veneno, assim, né? Mas é que é para rezar pela Beltrana, né? A gente jamais iria estar falando da Beltrana, né? Schopenhauer, né, é um filósofo maravilhoso, ele tem colocações fantásticas, ele é realmente muito especial, mas ele tem umas características pessimistas muito legais também, muito cômicas, se vocês tiverem a oportunidade de ler Schopenhauer. E essa aqui eu selecionei porque eu achei Schopenhauer. A alegria da ovelha é quando o lobo come do lado. É verdade. Não vamos discutir a respeito, né? Que é algo muito comum a nós também, né? Nós vemos aquela enchente que devastou, graças a Deus que aqui não... Oh, coitado, né? Mas é o processo do egoísta, né? E principalmente da comparação, né? O processo, aí nós vivemos nessa coisa de o outro tem, o outro não tem, o outro aconteceu, o outro não aconteceu. E tu? Vai viver tu, né? Não se comparar, né? Ou seja, as duas são iguaizinhas, mas ela tem um broche, né? E aí eu já não sou feliz, né? Mas é a mesma coisa, nós estamos no mesmo esquema aqui, vestindo fantasias, com nome, com coisa, nós estamos na mesma escola terra, né? Então, não invejar. Quando eu estou caminhando pela rua e passo um daqueles emos, sabe que aquela franja chega a tapar o olho, assim, cai assim, o que eu digo? Amaxalá, né? É a vontade de Deus, né? Ele gasta mais shampoo do que eu, né? Estou bem melhor que ele. Ele, quando desencarnar, vai desencarnar bruscamente, eu estou desencarnando aos poucos. É um processo bem mais... Então, sempre tem a vontade de Deus, o processo está certinho, né? Incompreensão e inveja. Esse é um outro processo natural, porque se nós estamos numa escola, normalmente, aquele que não fez aquela lição ainda não compreende aquela lição. E se nós estamos fazendo, ele acha que nós estamos loucos de estar fazendo aquilo, né? Então, a incompreensão e a inveja vai ter na família consanguínea, na família espírita, nós vamos ter no meio espírita, né? Na família do trabalho, amigos, vizinhos, nós sempre vamos estar sujeitos a um processo normal, isso é um mecanismo bem normal, bem natural esse, né? Porque, como já também diz Emmanuel, dizia Chico, o crescimento é sempre solitário, né? Em outra frase diz assim, o caminho do avatar, ou seja, do iluminado, é sempre solitário, né? E Emmanuel nos diz assim, quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irá só. Não espera a esposa, o filho, né? A amiga querida, o amigo.
Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. Que coisa linda isso, né? Então, amar, assim como nós provavelmente somos amados por aqueles que nós não compreendemos, né? Esse é o caminho, estamos todos juntos, né? E com isso, sermos livres, porque nós não estamos atrelados ao outro está gostando ou não está gostando de mim, está querendo ou não está querendo, está com uma nuvenzinha na cabeça ou não. Cada um está na sua experiência natural, né? E crescermos com o Pai. Vamos adiante, vamos pegar um que a gente também não tem nada a ver, a ira, né? Intenso sentimento de raiva, ódio, rancor, né? Nós vamos encontrar na Bíblia algumas iras de Deus, né? Como dá o simbolismo, né? Como o dilúvio, né? A humanidade estava demais, a Torre de Babel, que o ego estava muito inflado. Quando nós conversávamos com o persa, né? Aquela coisa, não pode deixar que eu vou estar lá. Deu. Se não botar se Deus quiser na frente, já não vai estar, provavelmente, né? Então, é sempre se Deus quiser, mas ali eles iam fazer uma torre que ia chegar ao céu, aí não deu, né? Sodoma e Gomorra, enfim, vários exemplos, né? Moisés, vocês conhecem bem, né? Ele era tão irado que ele matou um soldado porque estava batendo demais num hebreu, né? E depois, quando teve o momento que o Chico gosta de chamar a primeira psicografia conhecida na Terra, né? Que é quando ele sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos. Enquanto ele está lá recebendo, o que nós já fizemos? Um clube do Bolinha, do Bezerro de Ouro, já tinha o presidente do clube do Bolinha, o diretor do clube do Bolinha. E aí ele ficou tão bravo que ele pegou aquilo, as pedras, jogou no chão. Eram 20 mandamentos, sobrou só 10. Não, isso aí não é. Mas, enfim, né, esse processo desse impulso de que algo não está legal. Né? A ira é isso, é um impulso de que a coisa está errada. Né? Na Guerra de Troia, eles quase perderam a Guerra de Troia, porque o Aquiles também disse que não ia mais guerrear por causa de uma discussão lá com Agamenon. Né? No islamismo tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: nossa melhor parte é a que mais demora a se irar, e a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira. Isso é bem interessante, é praticamente neurociência até, né, de Maomé. Nos Estados Unidos, é a mais alta taxa de frequência das igrejas per capita. Olha que legal isso, né? Dentro da população. Eles vão mesmo ao culto, aquilo é uma cultura, uma tradição. Entretanto, é a mais alta taxa de homicídios per capita do mundo. É a maior população carcerária per capita do mundo. Não tem outro país que tenha tantos presídios e tantos presidiários. 1.800 agressões graves por semana, a maioria com homicídios. Né? Por que isso? Né? Porque eles têm a cultura da superioridade. Né? Ou seja, eles são criados, educados, que eles são superiores ao restante do mundo e têm que ser superiores entre si. Então eles estão sempre aquela coisa do soquinho, né? Qualquer coisa ele dá o soco e aí tem que ser superior. E com isso sofre. Por quê? Pelo processo de se inchar, né? E perder até a coisa. A ira, ela potencializa os nossos neurotransmissores e hormônios. Então, quando eu fico irado, quando dá esse processo da ira, na verdade eu estou jogando as catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, que está aumentando a minha caixa torácica, aumentando meu batimento cardíaco, aumentando a circulação no cérebro, a circulação nos músculos estriados, que é aquela velha história que a gente fala de ataque ou fuga. Então eu fico grande. Então o americano gosta de ficar meio irado, que ele se sente superior. Né? E nós nos sentimos superiores. Né? Fale enquanto estiver com raiva e fará o melhor discurso de que se arrependerá. Né? E é bem isso, a gente fica maior, mas mais animalizado. Porque nós perdemos os circuitos com... Nós temos vários mecanismos muito interessantes, evolutivos, assim. Por exemplo, quando nós estamos sendo agredidos, né, num processo assim, de ira ou coisa assim, ou numa dificuldade, nós diminuímos a nossa capacidade de reflexão. Né? Se nós estamos excitados sexualmente,
né? Isso é um processo lá das cavernas, nós precisávamos procriar, andávamos em grupo de no máximo 20 pessoas, precisávamos procriar, precisávamos levar as gerações. Então a gente não é ficar, ele é bonitinho, ela não é bonitinha, ela não é bonitinha. Quando vem a excitação sexual, a primeira coisa que faz é diminuir o processo do nosso córtex frontal, porque daí a gente não pensa muito, que é o que a gente diz para adolescente, assim, tu não pensa? Não, ele não pensa mesmo, né? Principalmente que ele não construiu ainda, né? Aí tem aquelas adolescentes grávidas, assim, mas é um mecanismo evolutivo para a preservação da espécie, né? O mesmo acontece quando a gente está com medo, né? Quando a gente está com medo, está agredido, está com coisa assim, né? Eu estou passeando pelo campo, aparece um touro, né? E aí eu vou namorar, diz, ai, que linda menina. Não, eu vou correr do touro, né? Ou então vai vir uma bactéria, vai me atacar, eu digo assim, o sistema imunológico, está vindo uma bactéria. Que sistema imunológico? O sistema imunológico trava e discorre, ou seja, nós paramos o sistema imunológico porque o touro é maior, né? Então nós temos que correr, né? Então esses mecanismos são naturais. E o mesmo vai ocorrer com a amígdala, que a gente já abordou várias vezes aqui, né? Ela está ligada ao processo de... Deixa eu ver aqui. Dá um espaço no microfone. Ela está ligada ao mecanismo de guardar as memórias emocionais, digamos assim, né? Então aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, eu estou passeando no campo, vejo uma corda, não sei se é uma corda ou uma cobra, aí vou olhar, se era uma cobra, me pica, eu morro. Na outra vida, eu estou passando, é uma corda, me pica, eu morro. Na outra vida, aí o cérebro disse, não, vamos parar com essa bobagem, né? Não vai funcionar esse troço aí. Quando tu olhar e achar estranho, tu dá um pulo para trás. Depois, tu vai ver se é corda ou cobra, né? Então, essa é a função da amígdala, né? Ela, quando a gente acha que tem alguma coisa com problema, a gente dá aquele pulo. Isso é um mecanismo também da raiva, né? É um mecanismo da tensão. Tem um perigo na área, né? E aí eu dou aquele pulo. Que é uma coisa que... Eu estou sendo agredido por algum motivo, né? Eu estou sendo atacado de alguma forma nesse mecanismo de ataque e fuga, né? Então eu estou no trânsito e aí toca aquela coisa, eu digo, opa, alguma coisa aconteceu, né? Então tem alguém, né? Então me dá aquela coisa... Que é uma coisa que nós aqui já superamos isso, mas tem pessoas que têm muito isso, né? Por exemplo, assim, elas saem de casa, eu desliguei o fogo, desliguei o fogo. Eu paguei aquela conta, paguei aquela conta. Eu liguei fulano, liguei fulano. Aí no domingo a gente está assim, que domingo lindo, que coisa boa, né? Porque a amígdala está assim, né? Então nós temos que trabalhar a amígdala, calma amígdala, né? Calma, porque senão esse processo fica descontrolado em nós, né? Mas, de qualquer forma, é um processo de defesa que nós temos, né? Se eu sinto que tem um problema, que eu estou sendo agredido, que alguém me fala alguma coisa, é natural que eu sinta. Se alguém, por exemplo, assim, chega e me xinga, me fala alguma coisa, ou vai me agredir, e eu fico sereno, tranquilo, olhando para ele, cheio de amor, assim, é melhor depois de conversar com o Paulo Rogério, porque nós temos algum problema aí nessa área, né? Que eu devo sentir alguma coisinha, né? E isso é normal, pessoal. Isso é normal, tem que acontecer. O que é uma barreira, né? O que é patológico? O que se torna uma doença, né? Alguém me ofende ou me faz alguma coisa, né? O que é problema? A manutenção da ira. Porque nós também, como espíritas, temos essa vantagem sobre os demais, né? Nós sempre perdoamos, né? Aquilo é certo, assim, não, a gente perdoa, né? Mas claro, só que ele não devia ter feito isso comigo, não devia, mas eu perdoo, tudo bem, mas que não foi legal o que ele fez, não foi legal. Mas eu perdoo, tudo bem, porque ele vai pegar um brau depois daquele, vai, mas tudo bem, eu perdoo, né? E aí a gente fica naquele... Então, esse é o problema. Porque quando nós somos agredidos, nós lançamos as catecolaminas, né? A adrenalina, a noradrenalina. Quanto tempo ela fica na corrente sanguínea? 90 segundos. Então, se depois de 1 minuto e meio eu ainda estou ofendido, eu sou trouxa, né? 1 minuto e meio eu ainda posso sentir aquele aperto no coração, dar uma respirada fundo, pedir para Jesus que me ajude, né? Se depois de 1 minuto e meio continua, é porque eu estou alimentando aquilo. Porque não podia, porque não foi legal, porque um dia que nós vamos parar. Essa frase é uma maravilha, pessoal. Um dia que vocês quiserem fazer esse teste,
chegue num aniversário, assim, e diga assim, onde é que nós vamos parar? E sai, vai dar uma volta. Quando vocês voltarem, tem gente enforcada, tem gente se matando, tem gente... Porque essa é uma maravilha. Então, alguém nos faz alguma coisa, onde é que a gente vai parar? Não é possível uma coisa dessa, né? Porque a gente sempre tem essa coisa assim, né? E sofre com isso. E quando a gente leva isso e fica levando, ou guarda lá dentro, assim, sabe? A gente nem pensa, a gente guarda lá dentro, assim, sabe? Aquela dor da incompreensão, que tu não sabe o que ele me fez há 632 anos atrás, né? Aí a gente entra com os corticoides, aí é o estresse, né? Aí a gente se estressa quando fica carregando. E o estresse mata 30% da humanidade. Então, em cada 10 aqui, vai matar 13. Então, aqui nessa sala, você já pode dar uma olhadinha para o lado, assim, para ver quem vai bailar, porque vai bailar, né? Que não sejamos nós, né? Show. Em Washington foi a primeira vez que se falou em crime passional, ou seja, a perda da razão, né? Hoje em dia juridicamente não tem essa conotação, mas a perda da razão, né? E por isso os espíritos e os amigos espirituais encarnados já nos diziam isso. Ao servo do Senhor não convém contender. Mas agora despojai-vos também de todas essas coisas. Então a gente vem, toma passe, assiste palestra, né? Tá bem legal. E aí o Paulo nos diz assim, então agora despojai-vos também dessas coisas. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Por que nos faz mal isso? E aí Pedro, naquele amorzão que era Pedro, né, a pedra fundamental de Jesus, mas se padeceis como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque vai ocorrer muitas vezes a gente perdoar e alguém diz assim, mas como que tu perdoou? Mas tu é um abobado, tu é um bobo, mas se fosse comigo, não sei o quê. A gente fica até assim, né? E aí tu passa por bobo, né? Ou então as pessoas fazem coisas e dizem, ele é bobo, né? E nós temos que ser bons, mas não bobos, né? Isso é óbvio, né? Mas o processo de perdoar, de compreender, está acima desse processo, está ligado ao processo de ser bom. Então deixa de chamar de bobo, né? Deixa de chamar de abobado. Já aconteceu várias vezes, deve ter acontecido com vocês na minha caminhada, na minha curta caminhada aqui na Terra. A gente tem que dar uma força, assim, né? Esse meu início de aprendizado. Pessoas se ofenderem por uma bobagem, ou um fazer uma fofoca para o outro, e aí tu tá bem com aquela pessoa, daqui a pouquinho aquela pessoa está te olhando, te odiando, assim, né? E aí, várias vezes, não foi uma, várias vezes aconteceu isso comigo, das pessoas daí não me cumprimentaram, eu disse, opa, tudo bom? Lá adiante eu encontro com a pessoa, tudo bom, tudo bom. E aí lá adiante eu encontro, opa, tudo bom. Aí com o tempo a pessoa vai dizer, mas o cara é idiota, não é possível, né? Eu penso, e desmancha. Essas coisas desmancham, mas se a gente fica, tudo bom, tudo bom. Pronto. Aí são dois alimentar e aí feito estrago. Então ama, continua amando, rindo, cumprimentando, né? Claro que tu não vai chegar lá, vem cá, dar uns beijos, abraços, que tu vai levar um soco, né? Mas sorri, cumprimenta, né? Te mantém como tu és, né? Te mantém íntegro, como tu és, né? Que o processo é natural, assim. Emmanuel, de novo, maravilhoso, né? O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontra. Pensa nisso e busca entender o significado do verbo suportar. O suportar está num nível muito mais acima, está num nível de compreender, né? Então, faz parte, né? Eu vou ter que trocar fralda por um período, eu vou ter que acabar com a minha coluna, carregando com a mãozinha para lhe dar os primeiros passos. Agora estou com 2 netos, então está toda a farra de novo, assim, mas é uma paixão, né? E neto bom é assim, como eu digo para minha filha, olha, vocês educam, porque eu vou estragar, né? Agora eu estou na posição já de dar brinquedo, fazer coisa. E eu, de maneira mais especial ainda, porque eu tive 3 filhas. Então, o que eu comprava? Eu ia naquelas lojas de brinquedos, tinha aqueles jipão, aqueles carrão Barbie, né? E Barbie, a casa da Barbie, o carro da Barbie, a piscininha da Barbie. Vamos brincar, pai? Tu é o Ken. Pum. E eu era o Ken da Barbie, né? Agora não, é 2 netos, eu compro carrão, jipão, estou me lavando, assim, né?
Mas daí quando a gente entra nesse processo de suportar, compreender que é um processo de amadurecimento natural, vem o prêmio. Qual é o prêmio de compreender, de perdoar, de amar? Como dizia Jesus, perdoa quantas vezes? Até 7 vezes. Sempre. É um processo interno, ter uma construção tua de liberdade para o infinito. O prêmio da paz. Ele pula um pouquinho. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Então, procurar um lugar à parte. Não importa como está o exterior, internamente, né, dentro de si mesmo, porque o meu reino não é deste mundo, é deste mundo. E aqui nós podemos viver em paz, em harmonia, mesmo que em volta ainda esteja em sombras. Né? Mais um, nós só vamos falar mais 2 só, tá? Então, avareza, que também não tem nada a ver com a gente, então é mais tranquilo. Apego excessivo a dinheiro, a riquezas, coisas e pessoas, né? Falta de magnanimidade, enfim. O Buda já dizia que o desejo, desejar exageradamente é o que produz o sofrimento em nós, está sempre ansioso. Né? O Tao Te Ching, no taoísmo, já nos dizia, a ganância é a fonte de todo o mal da humanidade, Lao Tzu. Né? Então é belíssimo também essa compreensão. Né? Na Grécia nós temos o mito do rei Midas. Ele queria ouro, ele já era rei, né? Mas ele tanto incomodou os deuses, que os deuses disseram para ti, tá bom, então tudo que tu tocar vira ouro. Ele disse, mas melhor impossível, né, pessoal? Imagina, tocou, vira ouro. Aí ele chegou nos aposentos dele, tocou na cadeira, virou ouro, tocou nas cortinas, virou ouro. E aí deixou tudo de ouro, aí deu fome. Deu fome, ele pegou uma maçã, virou ouro. Pegou outra, virou ouro. E nisso chega a filha dele, diz, papai, e abraça ele, ela toca nele, ele toca nela, e ela vira ouro. E aí ele descobriu que tinha exagerado um pouquinho. Né? É um mito do excesso. O quanto a gente está sempre querendo mais do que realmente seria o harmonioso para nós. Né? E Aristóteles nos diz, a boa vida é o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Ou seja, o caminho do meio que Buda também nos colocava. Saber relaxar. Né? Quantas coisas a gente queria. Né? Quantas coisas a gente queria. Ah, se eu puder, o dia que eu tivesse... Nós temos uma coisa chamada adaptação hedonista. Adaptação hedonista, assim, a gente busca o prazer e se acostuma com o prazer. Então a gente, nossa, vê aquele vaso na loja, aquele vaso lindo, meu Deus, mas é caro, mas eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar. A gente compra aquele vaso e põe na prateleira aquele vaso, aquela coisa mais linda, aquele vaso. No outro dia a gente passa e olha aquele vaso, na outra semana a gente olha para o vaso, na outra semana não tinha nem os pó. Né? Porque daí já está pensando no... Né? E a gente está sempre nesse processo, né? A gente se adapta, quando eu tiver meu apartamento, aí compro apartamento, mas quando eu tiver a minha casa, né? A gente está sempre nessa... E deixa de saborear. Não, que coisa boa que eu tenho. Olha, quem daqui vai sair daqui para tirar as pernas numa cirurgia? Não, então nós vamos sair caminhando, olha que legal, nós estamos ouvindo, nós estamos vendo, nós estamos respirando, nós estamos com saúde, nós estamos com paz. Claro, nós temos uma lista de coisas que nós queremos. Graças a Deus, senão nós estávamos estacionados. Não tinha nem saído da caverna, nem feito foguinho. Estava lá esperando os bichos. Né? Mas não, nós estamos sempre querendo, mas saboreando o que já conquistou. Né? Então, esse é o equilíbrio do processo. As cruzadas foi um gigantesco sofrimento movido pela ganância que não acabou. Né? Porque as cruzadas, o que nós queríamos? Nós queríamos, na verdade, uma área... ali na ponta do Mediterrâneo, no cantinho ali assim, onde tem Israel, enfim, que é uma ponta geograficamente extremamente importante economicamente. Né? Então nós queríamos era aquele processo para transportar as mercadorias, enfim, hoje em dia o petróleo é a grande mercadoria que é transportada por aquela região, e aquela região então ela é estratégica. Hoje em dia se chama mais exatamente Síria. Né? E ela é tão estratégica que China e Rússia mandam armamentos bélicos para o governo e Estados Unidos, França e Inglaterra mandam o armamento bélico para os rebeldes.
E essa é a guerrinha que nós vemos na Síria. Imagina o estrago que está fazendo aquilo. Por quê? Por uma posição estratégica economicamente. Até porque os Estados Unidos é um país muito pobre, estão passando muita necessidade, né? Como a gente faz estrago, né? Mas isso é natural do ser humano, das escolinhas de aprendizado que nós temos, né? E quando a gente diz assim, ele roubou. Roubou o quê? De quem? É de Deus. Deus deixou ele assim, tá, o que tu vai fazer com isso? Pato, pegou do outro, que menino, né? Esse é o processo, né? É o aprendizado, porque daqui um pouquinho estamos saindo daqui, né? Por mais que a gente faça, estamos já, eu já estou aqui, ó, branquinho, pé de galinha, código de barras, se foi a parte. Então, o troço está rapidinho, pessoal, rapidinho. Ainda me visto de guri para ver se, né? Ricardo Coração de Leão, puxa, é conhecidíssimo, né? Ricardo Coração de Leão, rico, bonito. Não sei se era bonito, mas dizia que era, né? Mas ele viu que tinha lá um castelinho que os caras estavam guardando ouro e se tacou para lá para pegar mais ouro, mais do que ele tinha, levou uma flechada envenenada no pescoço, perdeu tudo, né? Como a gente é trouxa, né? E na Divina Comédia, o Dante coloca eles no quarto ciclo do inferno, os avarentos, empurrando pesados sacos de moedas ou de pedras. Um simbolismo belíssimo esse, né? Com o final da Idade Média, surge o mercantilismo, que, na verdade, assim, ali na Idade Média, no final da Idade Média, tu tinha três opções. Ou tu pertencia ao clero, ou tu pertencia à aristocracia, ou tu pertencia ao exército. Se tu estivesse fora disso aí, tu era povo. E povo não tinha chance. Mas daí alguns do povo começaram a perceber que podiam vender coisas para os nobres, podiam vender coisas para o clero, podiam vender... E começaram a ser mercadores, começaram a ter, e com isso, deter poder, né? E surge, então, o mercantilismo, né? As grandes descobertas todas as Américas, foi graças a essa ânsia por ter mais, por conquistar mais, por vender mais, né, em busca de ouros e riqueza. O próprio Brasil, o Tratado de Tordesilhas, até o Rio Grande do Sul estava fora, né? Todo o nosso Brasil é graças à busca de esmeraldas pelos bandeirantes, as entradas de bandeiras. E surge, então, o capitalismo com Adam Smith, que era uma criatura extremamente inteligente, né? Ele escreve, em 1759, a Teoria dos Sentimentos Morais. O mundo é conduzido por uma mão invisível, egoísmo e ganância, que é a ação do homem no mundo, né? E em 76, no livro A Riqueza das Nações, que é o livro que se dá oficialmente como a abertura do capitalismo, né? Ele descreve, então, o capitalismo, o desejo de possuir como algo bom, né? Já que o homem quer, vamos aproveitar isso, é bom, né? E aí ele dizia assim, milhões de pessoas egoístas e gananciosas desejando no mercado geraria grande riqueza, né? E até hoje a gente vive isso, né? A gente vai passear no shopping, né? E aí aquela coisa assim... Vê aquela blusinha assim, que eu só tenho 444, mas essa aqui está com preço muito barato, né? E aí a gente acaba sempre nessa ansiedade do desejar, das publicidades, enfim, né? Mas uma coisa interessante também dentro da neurociência é a nossa aversão à perda, né? Também um processo evolutivo. Esses processos são todos mecanismos evolutivos que agora nós estamos aprendendo que eles existiram, graças a Deus, para nós estarmos aqui agora, mas agora nós vamos aprendendo como a amígdala, nós vamos aprendendo que a gente pode começar a tirar um pouco a ansiedade da amígdala, acabando um pouco essa coisa de, né, ficar o tempo todo assim, que é isso, calma, relaxa, se eu raciocinar, não, eu apaguei o fogo, então não precisa ter todo um... né? A gente vai aprendendo a criar esses mecanismos de viver em paz. E aqui também é outro mecanismo de aversão à perda. Então, nós tínhamos muita dificuldade, nós éramos coletores, caçadores, então levantava de manhã para tentar conseguir alguma coisa para comer e dormia, dando graças a Deus que nenhuma fera nos comeu, né? Então, era aquela coisa. Então, quando nós conseguíamos uma cacinha ali, um coelhinho, a gente tinha que comer, aquele esconder, correr para a caverna, antes que viesse um outro e pegasse a minha e o coelhinho. Então, a gente podia ficar dizendo, ai, que lindo aqueles passarinhos, e pronto, vinha um. Então, a gente não pode perder. Perda é uma coisa que não é legal para o nosso cérebro, né? Então, com isso, a gente acaba tomando decisões irracionais. De novo, ó, a perda nubla
a nossa capacidade de raciocinar. Então, esse jogo é bem conhecido, o jogo do Ultimato. Vocês ponham no YouTube, se quiserem. Vocês vão ver várias faixas etárias, níveis econômicos, crianças, jovens, adultos, enfim, né? Passando esse exercício, esse experimento. Ele é um experimento bem legal, assim. 2 negociantes, como dividir R$20, ou vocês vão encontrar em dólares, enfim. Então, eu pego elas duas, ele assim, e diz assim, olha, eu vou dar 20 moedas de R$1 para vocês. Ela vai escolher como que vai dividir entre vocês duas. Ela que escolhe. E aí tu olha, se tu concordar com a divisão, é de vocês vão para casa com dinheiro. Olha que interessante é isso. Se não concordar, acabou. Volta o dinheiro, nenhuma ganha nada. A gente acha assim, tá, claro, 10 moedas para cada um, vamos para casa bem feliz, né? Um divide, se o outro não aceitar, ninguém ganha. 10%, pessoal. Olha como nós somos pirados. 10% é meio, meio ou nada. 50% oferece menos. Eu que divido? Então eu te dou 5 e fico com 15. Né? Olha que louco isso. Né? Mas aí vem o pior da coisa. Mais de 50% aceita a injustiça por ganância, fixação em ganhar. Pelo menos eu levei 5, senão eu ia perder tudo. Olha como nós somos pirados, né? Tá certo que ele fez isso, mas pelo menos não, se eu disser não, e aí a gente marcha. E quanto a gente marcha nisso? Aqueles casamentos infernais, assim, enlouquecedores. Mas por que você não sabe? Mas pelo menos eu tenho a casa. Senão a gente vai ter que vender a casa, vai cada um para um apartamentozinho, então eu vou ser infeliz pro resto da vida, mas eu tenho a casa, né? Aquele trabalho que está infeliz, mas eu tenho aquele... E a gente cede, né, à injustiça. Não nós aqui, isso é tudo para vocês falarem, né, deixe bem claro isso. Né? Não vão se divorciar. Né? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Felizmente, os historiadores encontraram vários camelos, que não é esse aqui. Né? Nós temos um camelo que é uma formação rochosa, né? Nós temos camelo, que eram portas estreitas, nós tínhamos as cidades sempre fortificadas, tinha a porta de entrada e tinham portinhas estreitas só para comerciantes. Quando dava uma guerra, era mais fácil fechar aquelas portas e se concentrar na porta da frente. Jesus se refere à porta estreita. Né? E Kardec se refere também camelo como um camelo. Mas o que quer dizer, na verdade, é que é um simbolismo, essa colocação de Jesus, de que é difícil, mas não é impossível um rico entrar no reino dos céus. Né? E o próprio Paulo nos fala, né, quando ele vai a Roma, no templo de Nero, no palácio de Nero. O palácio de Nero era mais ou menos agora como a Casa Branca e o Obama. Os mais ricos do mundo, os mais poderosos, estavam em Roma. Né? E aí ele diz, os santos da casa de Nero vos saúdam. Então ali existiam senadores riquíssimos, mas santos, ou seja, pessoas boas, pessoas com amor, pessoas com crescimento cristão. Então não é o problema de ter dinheiro. Né? Tu pode ter muito dinheiro e ser um cristão exemplar. Né? O problema é o apego. Né? Essa coisa de meu. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por meio desse, muitos se transpassam a si mesmo com muitas dores. Quando a gente se agarra, aí começa a doer. Né? Que é o chamado efeito pavão. Aqui eu vou falar, às vezes eu falo as donzelas do recinto, agora eu vou falar os cavalheiros do recinto. Né? É do processo da vida animal, e o homem é um animal racional, então, é do mecanismo evolutivo animal, que a fêmea é que escolhe o parceiro. A gente fica se achando, né, se arrumando, mas são elas que escolhem. Pode, né, tirar... Normalmente o homem vê muito a beleza, a mulher vê muito o caráter. Né? Se é bonitinho, mas ordinário, já está descartado. Né? Mas nessa aí de a fêmea que escolhe, os animais já desde o início já se prepararam. Então o leão tem aquela juba, eu estava roubado nessa aí. Né? Mas o leão tem aquela juba enorme, os passarinhos fazem aquela emplumada. E o pavão arrasou. Né? Arrasou. Até tem um outro mito, que não é da palestra aqui, mas que me lembrei agora. Tem um mito grego em que o pavão pede uma audiência no Olimpo,
lá na Grécia, no lugar dos deuses, e vai falar com a Hera, que era a esposa de Zeus, e pede a ela assim, escuta, tu não me conseguiria pés mais bonitos e uma voz maviosa? Ele disse, vai, sai daqui, pavão, ninguém pode ter tudo, né? Então ele ainda queria, né? A gente está sempre querendo mais, né? Mas o que é o efeito pavão? É quanto mais aparecer, mais eu vou ganhar. Que é uma coisa bem animal, que não tem a ver com a gente, né? Então, não... Né? Um Porsche, se alguém quiser me dar um Porsche, tudo bem, não tem nada a ver com pavão. Né? Mas qual é o efeito pavão? Ele tem muito, né? Mas é mais pesado para voar, né? Para dar os voos superiores. Então, tu tem muito, mas tu tem que te preocupar, que são 1.600 empregados, tem não sei quantas empresas, e tem aqueles investimentos que tem que fazer, tem aqueles títulos que tu tem que ser, e para conseguir realmente saborear a esposa, os filhos, os amigos, a vida, a ti mesmo, fica mais difícil de voar. Né? Que é aquela ideia de Dante, está sempre carregando aquele monte de moedas. Né? Que coisa louca isso. Né? E o outro processo, além de mais pesado para voar, mais visado por predadores. Né? Então é mais duro, mais tenso. Né? Então é melhor não ser tão pavão, né? Vamos deixar para galo, assim, tá bom já. Né? E como dizia o nosso amorzão, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. É interno, é totalmente interno. Um outro estudo muito interessante do Kent, da Universidade de Harvard, ele fez assim, esse estudo ele replicou várias vezes. Ele fazia uma palestra, como estava fazendo aqui, nas universidades, em locais outros, né? Aí no final da palestra entravam umas mocinhas e dava uma xicrinha para cada um, assim, de lembrança da palestrinha. E aí na saída tinha umas outras moças com caixinhas de chocolate. E elas diziam assim, se tu quiser trocar tua xicrinha por uma caixinha de chocolate, pode trocar, fica à vontade. Na outra palestra, ele ia lá, fazia a palestra, aí entravam umas mocinhas e dava uma caixinha de chocolate para cada um. Na saída tinha umas mocinhas lá, diziam, olha, se tu quiser trocar tua caixinha de chocolate por uma xicrinha, fica à vontade. Qual é o resultado dessa pesquisa? Mais de 90%, fora os diabéticos, os que colecionam xicrinha, mais de 90% não troca, de jeito nenhum. Que é o efeito DOT. Então ele ganhou a xicrinha, ai que amor, a minha xicrinha, aí chega lá fora, quer trocar a xicrinha por uma caixinha de chocolate? A minha xicrinha por uma caixinha de chocolate? Ou a minha caixinha de chocolate por uma xicrinha? Depois que é meu, aí... Nós somos ou não somos piratas? Né? Somos, eu digo isso, né? Como já disse em outra palestra, que eu estudava, estudo para saber por que eu sou tão louco. Aí eu descobri que todo mundo era louco, eu relaxei um pouco, assim, né? Foi melhor, assim, pelo menos isso, né? Então é a supervalorização do meu. Né? Então a gente está num museu caminhando e vê uma cena dessas. Exatamente, coitado, né? A gente está passando e diz, bah, coitado, né? Que horrível tal. Vai para casa, que talvez até conte para alguém como uma coisa engraçada, ah, que horror, eu estive no museu lá, tá. Aí passa um tempo, a gente ganha um vaso francês lindo. Nossa, bota na prateleira lá o vaso, e alguém vai tirar os pós, pim, cai no chão. Ah, o meu vaso! Aí é o meu vaso, o vaso é o mesmo, né? Mas daí é o meu vaso. E aí a gente sofre com aquilo, né? Porque é o meu vaso. Que meu? Né? Então o problema não é ter ou não ter. O problema é acreditar que é seu. O que é meu? O que é meu? Esse verão eu estava cortando grama lá na praia, eu tenho, são vários terrenos na Avenida Beira-Mar, então dá um gramado bonito. E eu adoro mexer nas plantas, eu estava cortando a grama, eu já estava lá na frente, terminando de cortar grama, e passou um senhor, assim, ficou olhando, assim, e eu senti aquela carguinha já vindo, assim, né? E aí ele disse assim, é teu isso aí, é? Eu digo, não, é emprestado. Aí ele desmanchou, assim. No cartório, lá no registro de imóveis, está meu nome lá, mas é meu, aquele, ó, Deus, esse quadradinho de grama aqui na terra é meu. Não, é meu. Estou passando por ele. Estou usando, plantando umas plantinhas, né? E as plantinhas estão morrendo e eu também já estou meio que minguando também. O que é meu?
né? O que é meu? Uma televisão daquelas que tem que girar o botão, clac, 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 clac. Nem de presente, né? Sabe aquela coisa que a gente quer comprar, assim, bah, ainda vou comprar, daqui 20 anos vai estar num monturo de lixo, com borra de café, casca de ovo. Porque é isso. Né? Nem o meu corpo, nem meu nome, a minha personalidade é meu. Eu não sou Rogério. Eu estou Rogério. Né? A gente sempre fala isso, quem me conhece antes de encarnar, fica achando engraçado, olha o jeito que ele está, né? Agora, careca, gaúcho, lá brasileiro. Se eu nasço no Japão, eu tô... olha o jeito que ele está agora. Né? Então, nem isso eu sou. Né? Então, o que é meu? Isso aqui tudo vai ficar, o que é meu mesmo? Eu. Né? Eu sou meu. Então aqui é meu grande tesouro, aqui é onde eu devo investir. Meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Aqui é que eu tenho que conquistar a paz, conquistar o sabor da vida, conquistar a percepção, conquistar a sensibilidade, porque isso vai continuar comigo. Agora ou na outra vida, eu vou vir na outra vida, o que eu conquistei para sempre. Isso é lindo. Né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Olhai os pássaros do céu. Então, que coisa linda. Nós somos pássaros belos que somos, né? Em que Deus sempre teve o processo de prover a nossa evolução, a nossa caminhada, e sempre vai prover. E sempre, à medida que nós fomos andando mais na luz, nós vamos andando menos nas trevas. Porque quem anda na luz, não anda nas trevas. E anda em paz, e anda com Jesus. Deus provê. Então, o maior tesouro, a conquista de si mesmo. E para encerrarmos, então, nós vamos falar que para mim é a top dos 7 pecados capitais. Nós não temos, mas o pessoal aí, vocês vão notar, que é top essa. Para mim é a maior de todas mesmo, a preguiça. Indivíduo avesso a atividades que mobilizem esforço físico ou mental. Né? Às vezes você encontra motivação, outras vezes a motivação te encontra. A natureza é sábia. Pelo menos a natureza já prepara a coisa para a gente dar uma pedalada um pouco mais. Olha, aposto que com essa nós ganhávamos algumas medalhas, assim, né? Faltou um... Então, indivíduo avesso a atividades que mobilizam esforço físico, mental, né? A assídia e tristícia, como nós abordamos, né? Acidez afetiva, fastio, quanto à existência. Aqui está bem ligado à depressão, né? O Hipócrates já se referia à melancolia de uma maneira brilhante, lá na Grécia, no século V a.C., tristeza, ansiedade, tendência a suicídio, enfim. Né? O Gregório Magno coloca como pecado, né, não produzir, porque havia uma necessidade de produção intensa, se passava muito fome na época, era necessário produzir, as técnicas de produção não eram avançadas como atualmente, então se tu te desse ao luxo de não trabalhar, a comunidade ia passar fome, a tua família ia passar fome. Né? Na Divina Comédia, Dante coloca a preguiça no 4º ciclo do inferno, mas se tu chegar a um estado de paralisia ou de depressão, né, de angústia, né, que tem que ser tratado, a gente está sempre repetindo isso, essa coisa, não, Jesus vai me curar, não, ele cura dando justamente o terapeuta para ti. Né? Não pode ficar nesse buraco, né? Mas se chega ao suicídio, então a coisa é mais séria na visão do Dante. Né? Mas eu trouxe essa aqui porque eu adorei essa aqui. Aqui são os círculos do inferno, do Dante, 9 círculos, de acordo com o grau de terror. Né? Mas tem ali essa partezinha que é o anti-inferno ou vestíbulo. Para ali vão as almas que nem o diabo nem Deus querem. Vai! Né? Bah! Tu já pensou de chegar do lado de lá? Para onde é que eu vou? Deus, eu não quero, eu também não. A coisa tá feia, pessoal. Né? Mas para quem vai ali? Os preguiçosos em excesso.
né? Aqueles estacionados. Sabe aquela criatura que diz, e aí, como é que está a tua vida? E o casamento? E os filhos? E o trabalho? E aí, como é que foi a vida? É uma criatura estacionada, né? Como dizia no Apocalipse, eu quando era guri, jovem, a gente tinha aquelas loucuras, assim, né? Desde o guri eu gostava de fazer yoga, né? E passava incenso e vela. E a gente gostava de se reunir e entrava à noite com velas. Tinha luz, mas a gente botava as velas, assim, para ler o Apocalipse. Entrava à noite lendo o Apocalipse, aquilo se arrepiava, assim, né? Legal, né? E eu me lembro, me marcou muito uma passagem no Apocalipse em que Jesus está falando a cada uma das igrejas, ele diz a uma das igrejas, e tu, igreja tal, que não és quente nem fria, és morna, vomitar-te-ei de minha boca. Né? Olha o processo, o quão é forte esse mecanismo. Por quê? Porque se tu optar pelo mal, vou fazer errado mesmo, vai doer e tu vai entender. Se tu optar pelo bem, vai vir prazer, vai vir alegria, tu vai entender. Agora, tu não optar, tu estaciona. E se tu estaciona, Emmanuel, no livro Consolador, é brilhante, na melhor definição que eu conheço sobre dor. Dor é estacionamento. Porque todo o universo evolui, as plantas brotam, as vergonetas, as flores, os pássaros, o universo se expande e a gente tranca e aí dói. Não, porque eu amo, eu perdoo, fulano, não, fulano não, não, fulano também não dá. Aí a gente trava ali e a vida nos empurra sob a forma da dor. Então a dor é estacionamento. Se vier a dor, eu digo, eu estou parando em alguma coisa. Agora, se tu estiver sempre caminhando, quem anda na luz não anda em trevas. Tu está em harmonia, caminhando com Jesus. E aí talvez a gente vá para um inferninho, mas não para o vestíbulo ali, né? O Robert Banco, olha só, em 1631 já foi o pioneiro nas doenças mentais. Ele escreve um livro sobre a anatomia da melancolia, se abrir para os amigos, ouvir boa música, dar boas riquezadas, em 1600, pessoal, né? O Miller Bird, foi o primeiro criou o termo neurastenia, fadiga, indolência, enfim, né? Anedonia, que está ligado à depressão. Mas eu queria falar um pouquinho sobre procrastinar, né? Que é o deixar para depois eu faço. Né? Uma pesquisa nos Estados Unidos, eles descobriram que 95% dos estudantes norte-americanos procrastinam e 20% postergam atividade de modo crônico. Isso aí quem tem filhos conhece. Pai, eu tenho que fazer um trabalho, né? São 20 páginas para amanhã. Mas quando é que o professor deu isso? Mês passado. Né? Mas aí é quando está já assim, né? Enforcado. Eu me lembro a minha filha mais velha sempre foi workaholic. Ela se formou na faculdade com média 9,7, laureada, assim, né? Tirou o primeiro lugar da faculdade inteira, da universidade inteira. Então, e a pequenininha, a mais moça, assim, nem pensar. Né? Uma vez ela ficou em recuperação em história, tinha que estudar as capitanias hereditárias. Aí, primeira capitania, segunda capitania, tá, vamos ver, como é que é? Ela estava lá nos namorados, né? Os namorados, no fulano, olhando para o celular que não podia pegar. Né? Filha, né? Vamos lá, primeira capitania, 1530. Tá, filha, então vamos lá, sim. Quem é que descobriu o Brasil? Quando é que descobriu o Brasil? Quem é que descobriu o Brasil? Filha Pedro Álvares Cabral. Quem? Fechei. Tá, deixa. Larguei, né? Não, acho que essa recuperação tu não vai levar, né? Mas faz parte, cada um no seu... Isso já estava assim com a corda aqui, né? Aí rodou. Tem que rodar, né? Aí ela sentiu que todos os coleguinhas avançaram, ela ficou. Vê a dor do... Tudo avança, a turminha dela foi e ela ficou. Depois a turminha dela estava no terceirão com as camisetas e ela não, né? Aquilo marcou ela, mas também não adiantou muito, mas enfim. Motivos para procrastinar, né? Existem vários motivos que a gente não vai se deter aqui porque é o nosso do tempo, né? Mas o Face é um maravilhoso, eu tenho que fazer aquilo, eu só vou dar uma olhadinha no Face para ver se... Morreu, né? E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a gente vai fazer, mas daí vai dar aquela olhadinha no Face, morre, né? Sabe aquele livro espírita que a gente está lendo
há 8 anos, já está no capítulo 2. Dá uma forçada que tu vai para o capítulo 3. Como é que se vence a procrastinação? Como é que a gente consegue vencer isso? Ir lá e pegar o livro e ler, né? Aí a primeira lei de Newton, que eu adoro, né? Um corpo tende a permanecer no estado em que se encontra. Né? Então, se a gente está sentado, né? A gente está caminhando, né? Isso é uma lei física. Mas, na verdade, assim, né? A gente fica assim, tem que arrumar aquela gaveta, 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 tem que aquela... Começa a arrumar a gaveta. Porque no momento que tu começa a arrumar a gaveta, tu já arrumou a casa inteira, já é de noite, tu quer tomar um banho, já dá, né? Então tem que começar. Pega aquele livro, desliga a televisão e vai ver uma musiquinha. Te liberta, vai ser feliz. Chega de ser aquela criatura velha, ranzinza, estacionada, né? Vai ser feliz. Porque quando tu vê, tu é feliz, né? É lindo isso, né? Mas eu queria entrar nessa parte aqui do Nietzsche. É um filósofo maravilhoso, embora fosse materialista, mas era maravilhoso. Ele terminou, no fim, num sanatório por uma doença grave. Mas, enfim, né? Ele colocava assim, o fim da escravidão, porque daí a gente descobriu, né? Olha que evolução nós tivemos. Como humanidade, né? A gente descobriu que negro tinha alma. Nós éramos, né? Vou te contar, né? Quando o outro disse que a Terra girava em torno do Sol, foi para a fogueira, né? Óbvio, né? Então nós descobrimos isso, foi muito, muito importante. E aí começou a sujar a boca. Então nós estamos fazendo almas trabalhando forçado para nós, então, pum, acabou com a escravidão. Mas quem é que vai trabalhar para nós, assim, meio que de grátis, né? Então eles começaram a implantar na cabeça do povo o trabalho a qualquer custo, porque trabalhar enobrece, mas a qualquer custo não. Né? Então, aí começa aquela dignidade do homem, a dignidade do seu trabalho. Ele trabalha feito um animal e o outro explorando. O Chaplin tem um filme até lá, né, que ele aborda esse processo também. Né? Então, o nivelamento de um rebanho trabalhador. Trabalha feito um animal, depois no final de semana. Trabalha feito um animal, e no final de semana. E aí promete conforto, segurança e bem-estar, mas vai trabalhar. Né? E no final de semana coloca pequenos objetivos e garante satisfação regular e fácil. Teu trabalho, no final de semana eu tomo uma cervejinha com os amigos, depois eu trabalho, no final de semana eu tenho minha cervejinha. E é sempre trabalhando feito um animal. Ou seja, promove a mediocrização do homem. E esse mecanismo, ele inevitavelmente tem um ódio visceral ao ócio, não pode parar. E a gente está preso nessa máquina, assim. Mas Nietzsche dizia, mas o homem, na verdade, tem duas necessidades. A luta pela sobrevivência, que nós temos que trabalhar, e a elevação espiritual. Nós temos que ser como seres humanos. Nós temos que perceber que nós existimos. E não simplesmente trabalhar, e no final de semana vem aquela aflição, né? Vem aquela angústia, aquela aflição, o bem-aventurado dos aflitos. Aí o que eu faço? É o meu cérebro dizendo que a coisa não está legal. Né? É o mecanismo de punição e recompensa que o cérebro tem. Aí o que eu faço? Tomo uma bem gelada, fico bem abobado. Aí na outra semana eu trabalho feito animal. É uma maravilha, pessoal. O problema vai ser chegar lá e não encontrar gelada. Aí vai ser... Heidegger, né? Que é outro filósofo maravilhoso, também materialista, mas maravilhoso. Ele coloca a mesma coisa, o homem inautêntico, aquele que trabalha feito boizinho de presépio, e o autêntico é aquele que percebe que ele é um ser humano, né? E, portanto, deve viver como tal. Né? E ele dizia assim, aqui isso eu achei maravilhoso, evitar as duas máximas tentações. A primeira, o ativismo. A gente está sempre fazendo alguma coisa. Eu estou ali lavando aquela louça, depois tenho que pagar aquelas contas, depois não posso esquecer, depois agora eu tenho que fazer, não posso esquecer. E está sempre assim. Isso nos dissipa. A gente deixa de ser. E tu, o que tu é? A tua vida, o teu ser, tuas paixões, o teu amor, a tua alegria. E tu, a gente está sendo, eu só vou arrumar aquela coisa que eu não posso esquecer. Né? Isso é uma das tentações. E a segunda tentação, a tagarelice. Porque a gente está sempre... E hoje em dia, por meios eletrônicos. Clim, 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 clim. E deixa de ser.
Tu não é mais. Tu é uma máquina ligada a um... Olha que lindo isso do Dalai Lama. Ele diz assim, nós acostumamos-nos com facilidade à preguiça da mente. Sobretudo porque muitas vezes essa preguiça se esconde sob a aparência de atividade. Olha que interessante isso. Corremos de um lado para o outro, fazemos cálculos e damos telefonemas. No entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais toscos da nossa mente. E oculta o que existe de essencial em nós, né? A nossa grandeza espiritual. O vós sois deuses. O indivíduo necessita, nos diz Nietzsche, tempo para si e cultivo de si mesmo. Paulo de Tarso dizia, não desprezes o dom que há em ti. E Heidegger nos falava na estilística da existência, uma atividade pela qual damos forma à nossa vida. Ser, a construção da beleza de ser, de construir uma capacidade de percepção, de ação, de amor, de saborear a vida, transformar a própria vida em uma obra de arte. Mahatma Gandhi dizia, a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. Então, esculpir o diamante da sabedoria. Buscar, a gente está lá no Facebook, para um dia, vai ouvir uma palestrinha, vai tentar ver uma reportagem, é meio cansativo, mas a gente começa a ter uns certos insights, umas certas compreensões, começa a dilatar a nossa capacidade de perceber, e aí quando a gente vai fazer aquela prece no dia seguinte, a gente recebe aquilo e tem um outro insight, a gente começa a amadurecer, e começa a se abrir, e começa a sair da mediocridade, e começa a se tornar filhos de Deus, livres, eternos, com outra percepção, com outra sensibilidade, com outra capacidade na vida. Então, esculpir o diamante da sabedoria e do amor a todos os seres. Todos, desde o... A gente às vezes adora um cachorrinho, um gatinho, mas a formiguinha, ao maior criminoso, são bichinhos de Deus, todos nós estamos crescendo mesmo. O homem, nos diz Emmanuel, está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca está disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Preguiça. É mais fácil ficar ali. Não vocês, que eu sei que vocês não têm televisão, mas tem gente que tem. Todo dia, né? Nada que preste, nada que preste. Nada. É muito saudável isso. Né? Então, sair do barulho do mundo. A gente precisa sair do barulho do mundo. A gente está sempre querendo que agora descobriram o duplex, prenderam, não soltaram, agora cortaram a mão do fulano. Está sempre, né? Naquela loucura. Mas isso é a experiência de cada um, não é a nossa experiência. A nossa experiência é a compreensão que a gente já tem da vida, a compreensão que a gente tem de que pode ser feliz, que pode amar, que pode saborear. Então, sair do barulho do mundo. Sair das convenções tem que ser. Né? O sábado foi feito para o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Sair dos clubes do bolinha, do tem que aparecer, tem que ser assim, tem que... A gente anda todo assim para poder, né, ser de acordo com a convenção. Vai ser tu com Jesus, tu com teus amigos espirituais, tu livre, porque o caminho é solitário, então te constrói. Naturalmente tu vai irradiar amor para quem tu gostaria de irradiar. Então, dentro desse processo do sábado foi feito para o homem, e não o homem feito para o sábado, Emmanuel nos diz assim, o próprio planeta foi edificado por causa do homem. Ou seja, toda a Terra, todo o sistema solar é para a nossa evolução. Olha que amor de Deus. Ele diz assim, se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, né, dá tudo isso aqui para que nós venhamos a evoluir, por que deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, que é realmente crescermos? Esse é o convite que ele nos faz. Crescermos, termos paz, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre, em vez de ficar minhocando. Não. Da natureza nós somos o pássaro mais belo que existe, nós somos o ser humano, nos seus degraus de evolução, né? Nos seus processos, cada um na sua caminhada, mas nos tornando cada vez mais lindo, o pássaro mais belo, capaz de... Vocês já viram esses
tocando violinos, violoncelos, fazendo arte, compreendendo, conversando, filosofando, amando, né? Esses são os nossos potenciais. Mas para isso nós temos que cultivar a conquista diária, né? Conquista é aquele exercíciozinho de parar com o barulho do mundo e conquistar uma postura de calma, tranquila, serena, com recolhimento, silêncio e tempo para si mesmo. Ou seja, cultivarmos o exercício espiritual da paz com Jesus. Era isso. Muito obrigado, então.